Firme e forte na hora do esporte! Hoje você vai saber aqui tudo sobre as classificações de Fluminense, que venceu o Bahia no meio de semana, está lá, e o Machão da Gama, o gigante da colina, que foi lá no Engenhão e conseguiu a sua classificação e vai fazer o jogo contra o Fluminense pela fase semifinal da Copa do Brasil. Vamos ter um finalista da Copa do Brasil mais uma vez, é isso aí. O Flamengo, que joga fora de casa, trabalhou durante a semana, vai jogar contra o Juventude lá na Serra Gaúcha, e agora também, depois da Copa do Brasil, Fluminense, Vasco e Botafogo estão agora com o tempo todo ligado para o Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tem jogos em cima de jogos. A classificação, a rodada, você vai curtir tudo em instantes. Aqui, no Momento do Esporte está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja. Já vou pedindo, antes de começar o programa, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Olha, graças a Deus o canal está crescendo. É o canal secundário da Napa TV, tá ali, olha, Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV, o canal secundário. É muito importante. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha e valorize o nosso trabalho. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro, que já tem uma rodada neste final de semana. Em semana, Copa do Brasil, tivemos Seleção Brasileira, o Brasil carimbou, o passaporte já estava carimbado para a Copa de 2026. Meio de semana, Copa do Brasil, já temos aqui todos os jogos pela fase semifinal, mas agora muda a chave, vamos falar do Campeonato Brasileiro, é claro, 23ª rodada. Coloca aí na telinha da Napa TV, no Momento do Esporte, os jogos. Aí teremos no sábado o Grêmio com o Mirassol, na Arena do Grêmio às 16 horas, Fortaleza e Vitória do Castelão às 16 horas, Palmeiras e Inter no Allianz Parque às 18h30 e Fluminense e Corinthians no Maracanã às 21 horas, todos esses jogos no sábado. Agora, no domingo, teremos Bragantino Esporte, no Cícero de Souza Marques às 11 horas, Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV às 16 horas, Juventude e Flamengo lá na Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi, 16 horas, São Paulo e Botafogo no Morumbi às 17h30 e Vasco e Ceará à noite, domingo à noite, em 20h30, em São Januário. E na segunda-feira, fechando a rodada, nós teremos Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova às 20 horas. Você vai agora se atualizar, saber em que posição está o clube do seu coração. Bota na telinha aí a classificação, por favor. Flamengo é o primeiro com 47, segundo Cruzeiro 44, terceiro Palmeiras 43, quarto Bahia 36, quinto Botafogo 35, sexto Mirassol 35, sétimo São Paulo 32, oitavo Bragantino 30, nono Fluminense 28, décimo Internacional 27, décimo primeiro Ceará 26, décimo segundo Corinthians 26, décimo terceiro Grêmio 25, décimo quarto Atlético Mineiro 24, décimo quinto Vasco 22, o Vasco tem 6 vitórias e com saldo de menos 1, 16º Santos também 22, o Santos tem 6 vitórias mais saldo de menos 11, 17º Vitória com 22 também, mais 4 vitórias só, 18º Juventude 21, 19º Fortaleza 15 e na lanterna, infelizmente, o Sport com apenas 10 pontos. Olha, em vez de falar do clube do seu coração, e eu começo falando do Fluminense, o tricolor da Laranjeira, sabendo já aí, os times. Pois é, vamos começar então falando do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que enfrentou o Bahia no Maracanã, casa cheia, o torcedor foi lá, compareceu, deu o seu incentivo, numa boa, numa legal. O Fluminense começou um jogo muito difícil, lá na Fonte Nova, o Fluminense tinha perdido por 1-0, precisava vencer por 2 gols de diferença, você já está vendo aí, né? O Fluminense partiu para cima, essa cabeçada sensacional do Thiago Silva, que aí já disse o que ia acontecer no jogo, né? Nessa cabeçada aí, a gente já sabia que o Thiago Silva ia ser o herói do jogo, né? Aí numa saída errada, olha só, saída errada. O que aconteceu? Mais um chute aí com a defesa sensacional do Ronaldo, goleiro do Bahia. O Bahia todo atrás, recuado, e o Fluminense partiu com tudo aí. Mais um chute do Thiago, hein? O Thiago estava arriscando de fora da área, Nonato também, enfim. O Fluminense não quis saber. Aí aconteceu esse pênalti aí, né? Do Michel Araújo,
jogador que já passou aqui pelo Fluminense, inclusive. O Canóbio foi lá, com toda a categoria que Deus lhe deu, saco, 1-0 Fluminense. Aí as coisas ficaram mais calmas, né? O Fluminense pôde trabalhar com tranquilidade. O Bahia, mesmo perdendo por 1-0, não saiu para o jogo. E o curioso é que o time do Fluminense foi exatamente aquele que nós divulgamos, né? Acertamos 100%. O Guga na lateral direita, com a zaga formada pelo Thiago Silva e pelo Freitas, que aliás o Freitas está jogando uma bola. Agora esse cara aí é um monstro. Esse cara aí, 40 anos, joga demais, meu amigo. E o Renato, daqui a pouco você vai curtir o Renato, aí o gol dele, olha que coisa linda. Pintura. Isso é gol para você sair do estádio e pagar novo ingresso. A pintura, jogada ensaiada, né? Isso não foi por acaso não. Ele foi jogada ensaiada, olha lá. Ele sai de trás do Jean Lucas e cabeceia. Só faz isso aí quem sabe, quem conhece das coisas. Aliás, ele já tinha arriscado antes, nós mostramos a imagem, né? Ele já tinha feito praticamente uma jogada igual e acabou que o Fluminense venceu por 2-0. Parabéns ao Fluminense. E nós vamos agora curtir o Renato Gaúcho. Ele vai falar sobre a classificação. Renato fala dessa classificação, que é uma classificação muito importante. Fala, Renatão. Por parte, né? Eu acho que em primeiro lugar nós temos que, como você mesmo falou, valorizar bastante a nossa classificação. Muita gente critica o meu grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, eliminamos. Depois pegamos o Bahia nas quartas, eliminamos. Então, acima de tudo, é que dar os parabéns pro meu grupo. Continuo acreditando. Nós estamos andando em 3 competições e não é nada fácil. Nós tivemos agora a parada FIFA. Eu dei 4 dias de folga pro grupo, porque eles precisavam, até porque a gente estava numa sequência direta desde da Copa do Mundo. E tive a oportunidade de treinar 4, 5 dias, principalmente a parte tática. Então, resultou hoje, foi um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo durante a semana para que a gente pudesse treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. Nós fizemos bastante isso na última segunda-feira. E o gol, inclusive, saiu da bola parada. Então, o que eu quero falar com isso? Quero falar que tem muitos clubes no Brasil que levam vantagem no momento porque jogam uma vez por semana. A gente vê numa sequência a cada 3 dias disputando jogos decisivos em 3 competições, fora o desgaste que a gente veio da Copa do Mundo. Nós sabíamos que o Bahia iria jogar hoje numa linha de 4-5-1, iam se defender bem, como eles costumam fazer. Por isso que nós treinamos bastante a parte tática, da maneira para a gente quebrar essas linhas deles. Não quebramos tanto no primeiro tempo, nós mudamos a nossa maneira de jogar o segundo tempo. Conseguimos quebrar, conseguimos achar os espaços que a gente treinou. Daí a presença do Renatão, Renato Gaúcho, olha, parabéns pro Renato, que trabalho maravilhoso. O Fluminense está vivo nas 3 competições, hein? Está vivo na Sul-Americana, está vivo na Copa do Brasil, que vai para a fase semifinal, e no Brasileiro. O Fluminense é o 9º colocado no Brasileiro com 28 pontos. Está vivo no Brasileiro, né? Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte aí. Enfrenta amanhã, sábado, o Corinthians, né? Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas, no Maracanã. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo que teve aí a semana cheia para trabalho, é bem verdade que é prejudicado em função de alguns jogadores que estavam servindo as suas seleções e também o Samuel Lino, que estava servindo a seleção brasileira, mas o técnico Felipe Luiz já pôde contar com os 4 reforços, né? Que estavam servindo as seleções a partir dessa segunda-feira. O Matias Vinha, o Jorge Carrascal, Gonçalo Plata e o Samuel Lino. Todos se apresentaram porque o Varela e também o Arrascaeta se apresentaram na segunda-feira. Eles não participaram do segundo jogo, né? Foram liberados, né? Uma fidalguia por parte do técnico Marcelo Bielsa, que inclusive o Varela veio com problema de pubis, né? Não vai jogar no domingo, mas ele já pôde incorporar o time. Treinou durante toda a semana, trabalhou jogadas ensaiadas e tal. Na verdade,
O Flamengo não vai contar com o Pulgar, né, em recuperação da cirurgia que fez no dedo. Esse é carta fora do baralho. O Varela também está fora. O Rubens é um negócio muito delicado. Certamente não vai jogar. E o Alexandro, que continua em recuperação, e o Jorginho. O Jorginho já está meia bomba, né? Jorginho, se fosse uma decisão, talvez ele entrasse em campo. Mas, como o Flamengo tem um jogo dificílimo pela Libertadores, né, no meio de semana, na quarta-feira, contra o Independente, no Maracanã, todos os ingressos já vendidos, então eu acho que o Felipe Luiz deve preservar aí, né? Já você vai ver o treino do Flamengo, né? O pessoal cantando e tal, com muito afinco, tá aí, ó. O Arrascaeta, inclusive, foi homenageado. Olha o Arrascaeta, esse cara joga demais, não é brincadeira não. Tá vendo aí também Rossi na academia, o pessoal fazendo um trabalho firme na academia. Agora, uma coisa é certa, né? Eu tenho que alertar a torcida do Flamengo que esse jogo do Flamengo é um palco-formiga. Esse jogo é um palco-formiga, é um jogo em que o Flamengo precisa trazer os 3 pontos. O Flamengo há muito tempo não vence o Juventude lá, né? Mas tabus foram feitos para serem quebrados, né? O Flamengo também não venceu o Bragantino e acabou vencendo. Esse cara aí é craque, hein? Esse tal de Saúl Wilson, cara, encaixou como uma luva no time do Flamengo. Tá aí, você tá vendo a rapaziada aí trabalhando, treino hoje, né? Amanhã o treino recreativo e viagem lá para o Sul, né? Para enfrentar o Juventude, que é um time cancheiro, um time que joga bem em casa. Fora de casa não falo não, mas em casa o Juventude é um pouco formiga. Então o Flamengo vai ter que jogar o que sabe e o que não sabe, porque é o líder do campeonato, precisa vencer esse jogo para continuar aí na Libertadores, no Brasileiro, que são os objetivos do Flamengo. Agora, tem muitas novidades do Flamengo para falar sobre contratações, sobre jogadores que estão sendo pretendidos, jogadores que estão sendo saídos, o interesse do Grêmio no Cebolinha, outros clubes também estão interessados nos jogadores do Flamengo, mas isso aí a gente vai deixar para o programa de segunda-feira, porque hoje a gente está correndo, porque no segundo tempo do Momento do Esporte a gente vai falar da classificação do Vasco em cima do Botafogo, da casa do Botafogo, mas antes eu quero que a produção coloque aí na telinha da Napa TV, aqui no Momento do Esporte, o time provável do Flamengo para esse jogo do domingo às 16 horas lá na Serra Gaúcha, no estádio Alfredo Jaconi. Rossi é o goleiro, o Emerson Royal volta, ele treinou bem durante a semana, o Danilo entra no lugar do Léo Ortiz, que está suspenso pelo 3º cartão, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas ou Vinha. O Vinha jogou bem na seleção, jogou inclusive jogou o jogo inteiro. Ali no meio de campo há dúvida, né? Pode pintar o Alan, porque o Jorginho não está bem. Eu acho que ele não vai poupar o Jorginho. Até pode viajar, mas vai poupar. Se não entrar o Alan, entra o Araújo, né? O Emerson Araújo, o Saúl garantido, o Rascaeta também, e lá na frente o Luiz Araújo, o Plata, o Pedro e o Samuel Lino, ou Cebolinha. Eu falo assim porque esses jogadores voltaram, né, nos seus jogos, nas seleções, então, de repente, eles podem entrar no segundo tempo. Mas eu tenho certeza que o que o Felipe Luiz puder montar para começar o jogo, esse jogo é muito difícil, o Flamengo precisa trazer esses 3 pontos lá do Sul, lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Olha, estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Daqui a pouco a gente vai falar do jogão do Vasco, né, contra o Botafogo. O Vasco eliminou o Botafogo lá no Engenhão, com casa cheia. Vou falar também, mais uma vez, da classificação e das novidades, tanto de Vasco como de Botafogo. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, que daqui a pouco a gente está de volta. Está ali na telinha, é o canal alternativo da Napa TV, o Momento do Esporte traz Napa TV. Muito obrigado, bom final de semana, tchau, fiquem todos com Deus.